Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos louvar ao nome do eterno Deus por mais essa ímpar oportunidade a qual o Senhor nos concede. Estamos aqui fazendo o nosso vídeo semanal e desta feita estaremos aqui comentando a lição de número 3, no dia 20 de outubro de 2024. O título desta lição diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja. O textuário está inserido no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo de número 18, texto bastante conhecido, né? Que diz assim: pois também eu te digo, que tu és Petros, né? E sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe está inserida. São 3 textos: Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, em Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 18, e capítulo 1, versículos de 6 a 8. Vamos estar lendo a partir desse momento. Mateus 28, 18 diz assim: e, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Nota que demonstra a grande preocupação deles, né? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Note, o pastor Elinaldo Renovado foi bastante inteligente quando colocou aqui 3 passagens que deixam bem claro, não precisaria nem a gente comentar. Isso está relacionado à grande comissão. Estamos estudando sobre as promessas de Deus para a igreja. Ou seja, o propósito de Deus ao fazer promessa para nós, as promessas inseridas nesse contexto aqui, está falando a respeito de capacitar-nos para fazermos a grande comissão e de ir e anunciar as boas novas de salvação para aqueles que ainda estão em trevas. Está relacionado isso. É isso que nós vamos estudar nos dias de hoje.
Nós fomos chamados pelo Senhor, fomos escolhidos para o Senhor, pelo Senhor para uma grande missão, e é necessário que nós façamos, e Ele provê, melhor dizendo, aquilo que nós necessitamos para realizarmos aquilo pelo qual Ele veio dar a sua própria vida, que é para resgatar aqueles que estão em trevas. Existem muitas pessoas que ainda estão em trevas, e a igreja tem o poder outorgado pelo próprio Deus para podermos verdadeiramente resgatar aqueles que estão nas trevas, trazendo-os para a sua maravilhosa luz, conforme está lá na primeira epístola de Pedro, que nós somos a sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente fosse ficar falando em versículos aqui que tratam a respeito desse assunto, ia ficar o vídeo todo falando a respeito disso. Vamos entrar na nossa lição. Introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, destaca logo aqui, ó. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, é uma ação da Trindade, da Santíssima Trindade. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja. Se estivermos de acordo com as normas e diretrizes da Igreja, exaradas na palavra do Senhor, as bênçãos que foram prometidas para a Igreja chegam na nossa vida. Lembrando que isto é promessa condicional. Logo mais à noite, o pastor estará ministrando a lição de número 1, que não foi possível a gente ministrar por conta foi o dia da eleição. A direção da igreja optou por cancelar a escola dominical. E aí, hoje, logo mais, às 19 horas, na nossa igreja estará sendo ministrada, quando vamos estudar, quando estará sendo ministrada, que existem as promessas condicionais. Promessas condicionais sempre vêm com C. Estou até com a Bíblia aberta aqui em Deuteronômio capítulo 28, fala: se atentamente, vai sempre ser precedido por você. Então, isso é promessa condicional. A pessoa tem que estar de acordo com aquilo que está escrito na palavra para que ela possa ter acesso àquelas promessas. Se não quiser, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não vai usufruir do cumprimento dessas promessas. Hein? Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições, vou destacar aqui também, e as condições para viver essas promessas de Deus para ela, tá? Tópico primeiro, subtópico 1. Não, tópico primeiro. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo.
portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Vou destacar aqui também, ó. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento, não podemos se esquecer disso. Arrependimento, o metanoel do grego, que significa dar uma volta ao contrário. Devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo e é através da igreja. Tá? Tenhamos isso na nossa mente. Subtópico 2. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. É a promessa do batismo no ou no com o tem o mesmo sentido. Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo. Destacar aqui, ó. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização. É o que eu sempre falo com os irmãos. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, não para falar balá, não. O pastor Anderson Silva também fala isso, né? Para entrar no reteté, pular aquela coisa. Não. A capacitação sobrenatural, cujo falar em línguas estranhas é o primeiro sinal que evidencia isso, é para dar uma capacitação sobrenatural para nos impelir a testemunhar a respeito de Cristo, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso proceder, a fim de que aqueles que estão em trevas possam verdadeiramente ver que Deus está em nós. Mostrar que Cristo está em nós e sentir desejo de receberem das mesmas bênçãos que foram prometidas e cumpridas em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Prossigamos. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Pastor Anderson Silva, estava vendo o vídeo dele na Academia dos Pregadores no dia de ontem. Aí ele estava falando, somos seres espirituais que vivem uma vida material. João capítulo 1, vou até abrir aqui para corroborar isso que eu estou falando. Rapidinho já acho aqui. Marias, Lucas, João. João capítulo 1, a partir do versículo 12, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, somos seres espirituais que vivem uma vida material. Algo sobrenatural foi gerado em nós. Tenhamos isso na nossa mente. Foi gerado em nós, somos seres espirituais. Portanto, não podemos dar vazão para a nossa carne. Isso aí não vai entrar no nosso contexto da nossa lição. Então, subtópico 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual.
Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Vou destacar aqui. A palavra grega para aqui é eclésia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso só é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual que tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. E o pastor Linaldo colocou bastante referências aqui. Os irmãos, quando estiverem diante da classe, podem tranquilamente usar qualquer uma dessas referências para colocarmos aqui. Tópico 2. As promessas. Já colocamos aqui a natureza das promessas de Deus para a igreja, que são promessas de sinais sobrenaturais, o revestimento de poder e as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Agora vamos para o tópico 2. As promessas de Deus para a igreja. Primeira, promessa de vida eterna. O primeiro Adão condenou, colocamos assim, foi o agente direto, né? Porque a serpente, Satanás, falou, enganou a mulher, quem na prática desobedeceu os mandamentos de Deus foi o homem, então trouxe a morte eterna para o ser humano. E aí, para a igreja, a promessa de vida eterna. Gosto muito daquele texto de Isaías 53, que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas que iam para o matadouro, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Promessa de vida eterna para nós, enquanto igreja. Não nos esqueçamos disso. Enquanto estivermos na igreja, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da Igreja de Cristo, constatamos que a primeira e grande promessa da Igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Por isso que eu disse, metanoel, uma volta ao contrário, a partir do momento que a pessoa se arrepende da vida que ela leva e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, é uma mudança radical de rumo na vida daquela pessoa. E é através de nós, quanto igreja do Senhor Jesus Cristo, testemunhar principalmente com o nosso viver, porque é o que eu sempre falo, irmãos. É o que eu sempre falo, irmãos. Vivemos a era da informação, em vários lugares. No final, vou ver se dá tempo rapidinho de eu ler um comentário quantas igrejas foram abertas. Hoje, muitas que mais tem a igreja aberta em todos os lugares, para todos os gostos, mas principalmente através do testemunho. Principalmente através do testemunho cristão, que aqueles que estão em trevas devem sentir o desejo de receber aquele que está em nós, que é Cristo. Vamos lá. E possam receber a vida eterna, como destacamos aqui. Subtópico 2.
Então, a primeira, promessa de vida eterna. Segundo, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, é interessante que o pastor Linal está fazendo igual Paulo. Está colocando quase em todos os subtópicos em Cristo. Vai sendo até a carta aos Efésios, que são 36 vezes que nós falamos já quando estudamos a carta aos Efésios. 36 vezes Paulo usa a expressão em Cristo, estar em Cristo. Não podemos abrir mão de Cristo, mas para estarmos em Cristo temos que fazer aquilo que ele nos manda, como ele disse num dos seus evangelhos. Vós sereis meus discípulos se fizerdes aquilo. Vós sereis meus discípulos, não, vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Tá? Subtópico 2. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos... Destacar aqui. Temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e, ao longo da história da igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. A promessa é para dias atuais, mas porque não tem acontecido? Porque o povo não tem buscado como deveria, não se entrega como deveria, não busca como deveria, meu filho, então não vai conseguir alcançar. Acho que a promessa está de pé sim. Subtópico 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. Isso aqui é quando do arrebatamento. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Os varões disseram para eles, Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos. Destacar aqui, quando... caneta. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Que promessa gloriosa. É aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vou até abrir aqui rapidamente. Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra está escrita, tragada foi a morte na vitória. Temos essa promessa, recebermos um corpo espiritual. Terceiro e último tópico, as condições. Lembra que eu disse que são condicionais? Quais são as condições para viver as promessas de Deus para a igreja? Estamos na igreja, então, tá? Primeira condição, é preciso crer. As escrituras mostram, estou destacando aqui, que perseverar na fé em Deus é condição indispensável
para viver o tempo do cumprimento das promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria o pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado. Já disse para os irmãos, imputar é acreditar, como um crédito que caiu na conta, como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Lembrando que o crer bíblico é pisteuo, que entre várias variantes, uma delas fala sobre obediência total e irrestrita àquilo que está escrito aqui, ó, na palavra. Eu creio, né? Não. Fé obediente, porque Abraão foi exemplo de fé obediente. E para testar isso, quando Deus decide testar, provar Abraão, dá teu único filho, leva para Moriá e oferece teu filho. Interessante que Deus ainda fala, o teu único filho a quem tu amas, e ele foi lá, meu irmão. Tanto é que lá na galeria dos heróis da fé, vai afirmar claramente lá, pela fé ofereceu. Não foi engano do escritor hebreu, não. Porque se Deus não intervém, meu filho, tá de desastre. Mas Deus jamais deixaria isso acontecer, né? Deus queria apenas atestar a fé dele. Atestar, não testar. Porque Deus conhece, irmão, nossa fé. A fé que mora dentro do nosso coração, amor, é Ele que nos deu. Ele sabe até onde a gente pode ir, né? Fé, exemplo de fé obediente, tá? Então, o crer bíblico é pisteu, que indica obediência total e restrita àquilo que ele fala para nós através da tua santa palavra. 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permanecem fiéis diante do que ouviram. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Aí eu vou destacar aqui para nós, ó. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos, a saúde, manteve-se fiel. Não sabia, não entendia, falou bobagem pra caramba, mas permaneceu fiel. Ah, como Daniel, lançado na cova dos leões, que também ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Daniel também foi um exemplo absurdo de fidelidade durante toda a sua vida. Tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia e por conta disso era abençoadíssimo pelo Senhor. Se levantaram seus inimigos contra ele, fizeram o rei assinar um edito. Quando teve o edito, deu nem ideia. Continuou fazendo aquilo que sabia que tinha que fazer. E subtópico 3, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Há tanto valor, destacar aqui, ó, há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Conclusão da nossa lição: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, para encerrar, né?
Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus.